você coisa nenhuma. E não é maldade, agressividade, ruim, é doloroso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de elogio. E não ficar narcisicamente investido, porque a mãe narcísica fomenta a inveja. E a inveja dificulta que a análise progrida. São os que mais precisam, né? São, então, mas é justamente por isso. Porque no fundo, sabe-se que mais precisa, mas mexe na dependência, né? Em aceitar a dependência. Isso que não consegue, o paciente invejoso não consegue, porque ele tem essa sensação de estar sendo humilhado. Que a Melanie Klein descreve. Que está lá na primeira relação com a mãe e com o bebê. E o ciúmes delirante, ele tem uma boa carga de inveja. O ciúmes delirante, ele tem origem numa relação dual precária. Ele já é uma relação triangular, mas ele vem de uma relação dual precária. Vocês ainda vão ver se não viram na clínica a pessoa que te avisa super em cima da hora, no último momento que vai dar uma parada. Às vezes não é no último minuto, mas esses mais sérios é no último minuto, quando não é por telefone. E deixa o cheque. Deixa o cheque. Olha, eu vou dar uma parada, e aí qualquer motivo vale, chegou a hora de tirar de você a ilusão de que você é o objeto bom. Mas seria assim, toda vez que o paciente começa a falar na questão de dependência, eu não sei se eu venho, eu não quero ficar dependente. Isso é uma manifestação do narcisismo. Você não tem, jamais tenha dúvida. A pessoa que fala que não quer fazer análise para não ficar dependente é um núcleo narcísico. Guilherme, essa terapia, assim, qualquer abordagem, ela é vista assim, com muito preconceito, no sentido assim, se eu vou à terapia, é por uma fraqueza minha, por o narcisismo. Mas eu acho que eu percebo assim, que nos dias atuais, parece que isso está mudando bastante. Eu vejo em relação à criança. Porque eu trabalho num centro de convivência com criança. E eles pedem para mim conversar com eles. Eles querem vir. Então, isso não acontecia, por exemplo, há 8 anos. Com crianças? Porque antes eles pensavam assim, se eu for conversar com a psicóloga, os meus coleguinhas vão achar que eu não estou bem, então eles não queriam ir. E eu percebo uma mudança nisso, eles querem falar dos problemas deles. Então eu não sei se isso é uma mudança geral, assim, ou se acontece mais, menos, assim, admitir mais que precisa e que isso daí não é uma fraqueza. Não tá... A gente entrar nas obras, um pouquinho mais só do ciúme, que a gente fala um pouco menos. Então só pra... Só quer saber da inveja. Não sei. Aqui ninguém tem ciúmes, né? Só inveja. Só inveja. É pior. Nossa, a inveja, ela é mais difícil da gente admitir. Senta aqui, doutora Elza. Não tem ninguém. Você pagou lá para assistir? Exato. E também não é assim que ela explorando. Pagou para sentar aqui na frente. Não, para você. Quando Freud fala da questão da mulher, né? Aliás, sim, da mulher que inveja do pênis e tal, eu penso assim, mas é um pensamento totalmente sem fundamento, né? Sem estar fundamentado. Mas eu sei como o sexualismo é uma outra coisa, mais profunda. Mas, por exemplo, a gente não vê na nossa sociedade, assim, pelo menos no senso comum, parece que há mais uma inveja em relação à mulher, por exemplo, no caso de travesti, ou mesmo assim, vai ter um baile de carnaval. O que você vê mais? Você vê mais homens vestidos de mulheres, né? Não é a impressão que é o contrário, assim, que Não, existe são as duas mulher, coisas. São as duas coisas. A mulher inveja aquilo que ela não tem e o homem inveja aquilo que ele não tem. Então o Freud não expandiu para essa inveja mais inveja do seio, inveja da feminilidade, da capacidade de ter filhos. Isso o homem inveja, sem dúvida. Seria assim, se a gente fosse voltar, por exemplo, naquela questão que o Platão coloca, né? Que antes os seres eram hermafroditas, eram unidades, foram separados, talvez... Porque ele fala isso aí, tenta explicar a questão da busca, entre aspas, da alma gêmea, né? Mas talvez tenha nesse sentido, então, de você complementar. A questão daquilo que falta, né? É sempre aquilo que falta. A busca pela completude que não existe. Então o homem inveja essas questões, a mulher inveja as outras. Tem isso sim, sem dúvida. Eu acho que, mas não é que é mais isso, acho que é as duas coisas. Não é?
É que em Freud a inveja fica mais na questão da mulher, na inveja do pênis. Porque, como eu falei, a teoria do Freud é mais triangular, é uma teoria mais dos ciúmes, vamos dizer assim. Agora, uma questão importante na questão dos ciúmes, que a gente, só para finalizar, antes de entrar no Otelo, é que os ciúmes, o ciúme delirante ele tem uma base na inveja, porque para ele acontecer é preciso ter tido uma relação primeira da mãe com a criança muito traumatizante. Porque no ciúme também é insuportável também o que o outro tem. Só que aí envolve uma terceira pessoa, né? Envolve não suportar, não é que a mãe está mantendo aquilo para ela, é que a mãe está dando aquilo para o pai. Entra uma relação triangular, você não suporta que a pessoa tenha espaços que te excluem. Isso é o ciúme, né? Na visão mais geral, e ele é muito comum, porque as pessoas têm muita dificuldade de ficar de fora. O ciúmes ele envolve essas relações onde a pessoa é excluída em detrimento de um vínculo com uma outra pessoa, ou com uma outra atividade. Então o ciumento ele tem uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, é que ele tem um núcleo narcísico muito profundo. É muito doloroso para ele a exclusão. O desejo do outro, diferente dele, machuca profundamente essa coisa narcísica. Então nas relações, o ciumento tem uma dificuldade muito grande de admitir uma vida, que o outro tem uma vida diferente, independente da dele, fazendo coisas onde ele é excluído e sendo feliz em coisas onde ele não participa. Isso é extremamente doloroso. E a pessoa muito ciumenta, às vezes ela vai arrumando defesas narcísicas para lidar com isso. Às vezes nunca convive socialmente, às vezes vai obrigando o outro a ser totalmente ligado às suas próprias coisas. O ciumento é muito comum, o ciumento delirante, mesmo sem estar se sentindo ciúme, ele é o tipo de pessoa que fala que dá tudo para o outro. Tudo, 100% tudo, e exige essa reciprocidade. Porque se eu dou tudo, ele tem que dar tudo também. Mas não é um dar verdadeiro, é um dar para controlar e para ter o direito de que o outro não tenha vida própria. Eu nunca saio de casa com minhas amigas, ele também não tem direito de sair com os amigos. Então não é uma generosidade, é um controle, ele vai arrumando defesas para controlar. Quando o ciúme se torna delirante, é quando as defesas narcísicas falham, e aí a gente está diante de um núcleo primitivo que estourou. Então a gente tem que procurar sempre no ciúme delirante a falha básica. Por quê? Porque o ciúme ele não se ampara, porque o que no Otelo vai falar, ele não precisa da realidade para se amparar. Ele vai sendo construído em fantasias. Tudo vai comprovando os ciúmes. Por quê? Porque vai comprovando aquilo que no fundo está comprovado dentro dele, de que ele vai ser traído. Existe uma traição que foi vivida lá atrás. O Édipo, a triangularidade foi vivenciada não como uma inclusão do outro, mas como uma negação muito profunda de si mesmo. É uma ferida narcísica muito forte que aparece no ciúme delirante. Mas sempre por trás do ciúme delirante tem que se procurar essa falha básica, tem que se trazer à tona essa falha básica para ela poder ser trabalhada. E essa autora que eu estava lendo esse livro sobre o ciúme, Marciane Blevy, é Blevy que fala? Blevy. Ela tem uma colocação muito interessante sobre essa questão da falha lá mais básica. Ela fala que no paciente de ciúme delirante, chega uma hora que a transferência fica muito difícil, porque o paciente está esperando um milagre de você para arrancar dele o ciúme delirante que está matando ele, e você está esperando uma brecha para levar ele para a situação real, que não é aquela. O problema não está naquela pessoa, o problema está dentro dele. E nessas relações antigas, a gente tem que saber disso. E ela conseguiu isso, não vou precisar achar, não lembrei. Ela conseguiu isso num paciente onde ela abriu essa brecha um dia que ela não sabia mais o que fazer e perguntou assim: o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça sobre essa questão do ciúme? Me fala qualquer coisa. Uma coisa bem freudiana, assim. E ele falou: eu sou bonito.
E que ela começou a falar que é tipo assim, eu tenho valor, eu sou bonito. Ela começou a perceber que ele estava procurando alguém que reconhecesse ele, que ele fosse visto. E aí foi levando para a situação com a mãe, foi trazendo esses núcleos antigos, essa coisa primitiva de não ser visto, de não ter sido dotado e investido narcisicamente de uma beleza. E aí ele foi conseguindo sarar dos ciúmes. Então, a gente falou bastante na inveja, só para complementar essa questão dos ciúmes, a base narcísica e primitiva dos ciúmes. A gente não pode ficar focado na situação atual. Ela é importante, tem que ser validada, tem que tentar ajudar. Mas tem uma questão muito profunda que tem que ser trazida à tona. É quando falha a defesa narcísica, aparece o ciúme patológico. Ele pode melhorar reerguendo as defesas. Ou ele pode trabalhar a situação. Né? Se a gente conseguir trabalhar, a pessoa pode sair desse envelope que ela está. Bom, sobre as obras que a Neide escolheu. Eu já havia tentado ler O Paraíso Perdido umas 2 vezes. Eu falei para vocês que eu gosto muito de literatura, já há muitos anos eu leio literatura clássica. Eu tenho uma facilidade enorme de ler em prosa. Eu gosto dos autores densos, Marcel Proust, Victor Hugo, Dostoiévski, Tolstói. Aquilo faz um sentido para mim monstruoso. E eu tenho uma dificuldade de ler poema épico. Então, os Lusíadas, os poemas que eu tentei ler não consegui terminar. São poucos os poemas épicos, mas todos eu tentei. Os Lusíadas, a Odisseia, a Ilíada, a Divina Comédia e Fausto. Todos são poemas que são narrativas longas e históricas em verso. Então, é a fina flor da literatura, mas eu particularmente não me dou bem, ainda não consegui, não sei se falta ainda alguma coisa. Mas eu já tinha lido alguns aspectos do Paraíso Perdido, retomei agora. A escolha eu acho que foi perfeita, eu falei para vocês, né? De falar da inveja, dos ciúmes no Paraíso Perdido e no Otelo. Vamos começar pelo Otelo. Aqui nesse livro que eu tenho do Otelo, olha que bonito que está. Bom, eu particularmente, já disse para vocês no começo da aula, eu tenho uma afeição profunda por essa obra, por Otelo. Ela me impactou enormemente na primeira vez que eu li, depois da segunda, depois da terceira, não sei quantas foram, umas 3, 4. E ela sempre foi para mim, e eu sempre tive algumas passagens dela na minha cabeça de cor. Por isso, aquela hora que eu vi o tema, eu falei, eu dou aula, né? Eu falei, na hora, eu vou dar essa aula, muito pela questão do Otelo, para poder entrar em contato de novo com essa obra. Olha o que está escrito na introdução desse livro que eu tenho aqui. Otelo é uma das poucas criações humanas, 4 ou 5, que merecem qualitativos de perfeitas. De Otelo, escreveu Savage Landor: teremos sempre de descer, seja qual for o caminho que tomamos. É sempre menos, depois de ser Otelo. E isso a gente não consegue entender da primeira leitura. Essa beleza a gente não enxerga na primeira leitura, mas depois a gente vai enxergando. Então, a história conta o drama, né, a tragédia, ela conta a história de um ciúme doentio, vivenciado pelo Otelo, e de uma inveja muito destrutiva em Iago, que era deveria ser, na opinião dele, promovido a tenente de Otelo. Otelo prefere promover Cássio. Iago fica tomado de ódio e de inveja e resolve destruir o casamento, que é o que Otelo e Desdémona têm de bom. Aí é a questão da inveja, destruição daquilo que é bom. Ele resolve tramar, junto com a ajuda do Rodrigo, que é um rapaz que tinha interesse na Desdémona, ele resolve tramar contra Otelo, convencendo Otelo de que Desdémona era infiel. No final, Otelo acaba entrando no ciúme delirante, acredita contra todas as outras provas e acaba matando uma super resignada Desdémona. Porque chama muita atenção na obra que a Desdémona não tem praticamente reação alguma. Ela não se defende. O que eu penso do Otelo e da Desdémona? O Iago, ele inveja profundamente o Otelo e a Desdémona.
o Otelo é mostrado como um general que alcançou muitos méritos nas guerras. Ele é um militar muito bem sucedido, o que é uma coisa invejável. A Desdemona não, ela é filha do senador do Brabâncio e ela não tem nenhuma, ela é apresentada sem nenhum tipo de vivência. Ela é uma moça casta, filha do senador, provavelmente vai casar com um homem de posses, coisas assim, mas ela tem uma característica que eu penso que ela é muito invejada, que é a ingenuidade. A Desdemona, ela acredita na bondade e ela acredita no amor de uma forma ingênua. Eu acho que o invejoso, ele gosta de... Se tem uma coisa que o invejoso gosta muito, é de quebrar a ingenuidade do outro. Mostrar para o outro o quanto que ele estava sendo tolo. Olha como é falso que você... eu acho que uma característica da inveja, ela é contra a ingenuidade. Porque se a gente for parar para pensar, as maiores alegrias, as coisas mais que a gente tem mais alegria, tem que ter uma dose de ingenuidade. Porque se você for ficar muito centrado na realidade, você fala, isso aqui vai acabar, para que eu vou ficar feliz? Então, a ingenuidade, ela é uma... Aqui, então, a Desdemona é invejada, na minha opinião, pela ingenuidade e pela crença na bondade, ela é a personificação da bondade, e o Otelo pelas conquistas. Né? E eu selecionei assim, algumas passagens para a gente estar vendo a ilustração daquilo que a gente falou do ponto de vista teórico na obra, né, da inveja e dos ciúmes. Aí se vocês quiserem colocando algumas coisas que vocês leram e tal, vocês vão falando, tá? Então logo no começo, na cena 1, o Iago está dizendo para o Rodrigo, que é quem ele está tentando convencer, ajudá-lo a envenenar o amor do Otelo a Desdemona. Ele fala assim, chama o pai dela, que é Brabâncio, pai da Desdemona. Desperta-o, corre atrás do Mouro, põe-lhe veneno na alegria. Né? Esse põe-lhe veneno na alegria. Essa é a expressão máxima da inveja, que é o que a gente estava falando daquela questão primária, tem que envenenar o que é bom. Tem uma outra passagem sobre a questão do Otelo. Ele desenvolve um ciúme delirante. A gente estava falando que o ciúme delirante ele tem uma falha nas relações primitivas e ele tem um componente narcísico. O Otelo, em algum momento fica meio claro aqui que ele, desde os 7 anos, ele está na guerra. Então, cadê os pais do Otelo? Né? Cadê essa relação? Cadê essa construção, essa vivência infantil, esse direito de receber um investimento para abastecer internamente? Ele se abastece das conquistas. Lembra que a gente estava falando daquela questão? Que a pessoa vai tendo que se abastecer de coisas materiais? E o que a Desdemona se apaixona nele são as conquistas, as histórias dele, as histórias de guerra, de sobrevivência. Ela vai se apaixonando por isso. E ele fala assim, ó, ela me amou à vista dos perigos por que passei. Ou seja, ele não está falando ela me amou. Tem aí uma ferida narcísica, tem aí uma dúvida do valor. Né? Eu acho, na minha opinião, ele fica essa coisa do Otelo como uma pessoa que ficava se exibindo para a mocinha, filha do senador, narcisicamente, ela se apaixona, ele se apaixona junto, mas tem uma base narcísica. Você está dizendo que na falha básica que ele teria tido na evolução, na infância, ele não conseguiria acreditar que pudesse ser amado, então? É. Isso? É, eu acho. E essa seria a base para depois ele desenvolver o ciúme dele. É a base, porque o ciumento ele tem a convicção interna de que ele vai ser traído e ele só precisa confirmar isso em algum lugar, porque no fundo ele não acredita que ele pode ser verdadeiramente amado. É esse ponto que ela falou, exatamente. Então pode caminhar junto, ao invés de ciúme. Sim, elas caminham juntas. O ciúme delirante ele tem uma base muito grande na inveja. Isso a Melanie Klein fala. Ela fala assim, literal.
é aí que o Iago encontra esse terreno extremamente fértil para o veneno, né? Exatamente. É aí que ele entra nessa... Porque assim, né? Você fica, ué, por que ele acreditou tão... Exatamente, por quê? É isso que ele não duvidou? Exato. É isso que a Elza está falando. E que eu acredito que vem... E essa fala eu acho que deixa claro. Ela me amou à vista dos perigos por que passei. Nesse livrinho. Pelas histórias. Ela se apaixona pelas histórias, né? Todas e tal. Pelas conquistas, mas não por ele. Não, por Nessa ele. tradução aqui tá. Ela me amou porque passei perigos. E eu a amei pela piedade que mostrou por eles. Foi esta a única feitiçaria que usei. Então, é porque ele está convencendo aí o que ele foi feitiçaria. Que o outro falou, acusou ele, né? Mas vocês percebem, mas que coisa Mas interessante. ele também não amou também. Isso, exatamente, também foi narcisismo. Ele amou porque ela respeitou ele. Essa é a base do narcisismo. O que faltava para cada um. O que faltava para cada um. Você ama no outro aquilo que te falta, não o outro. O outro, exatamente. Porque esse é um amor mais regredido, né? Você está falando, né? Porque na verdade ela não tinha experiência de vida, né? Ela não tinha passado por pelas dificuldades reais que ele passou, então ela admirou isso, né? E ele, toda essa parte amorosa que ela completaria, que ele não tinha essa base amorosa. Isso, ele seria esse objeto, mas vem para completar. Tanto que ela pede para ir para a guerra com ele. Isso. Ela não aceita ficar separada dele. E ele quer que ela vá. Tem essa questão que a gente estava falando da exclusividade, tem que ser tudo junto. Tudo junto. Casais muito ciumentos, às vezes é isso, é tudo junto. Isso Esse amor simbiótico, né? 2 em 1. Está relacionado à autoestima. Então, quanto melhor for a autoestima, menos inveja a pessoa teria. Sim, porque a autoestima é uma base para a felicidade, para a tranquilidade, mas ela vem dessa introjeção e dessa crença de que você tem um bem dentro de você. Você não precisa pegar do outro, e se o outro estiver vivendo com outros, ele continua tendo você dentro dele, você continua tendo ele dentro de você. Mas é interessante esse ponto que ela levantou, né? Porque a autoestima, ela tem uma base narcísica, ela é herdeira do narcisismo, percebe? É herdeira já madura, vamos dizer assim. Quando você perde aquele narcisismo, não sou tudo, não posso ter tudo, não sou o máximo, o mundo não está à minha disposição, mas eu sou bom, percebe? É uma refinada. O narcisismo, vamos dizer, mais como se fosse o desenvolvimento dele, culmina positivamente na autoestima. Ela nasce daí, do narcisismo. Mas você só pode chegar aí se você achar que você teve antes, se você tiver, esse é o Winnicott que fala, né? Exato. Se você tiver antes vivido a sensação de onipotência, você pode abrir mão dela. Exato. Né? Se você tiver primeiro se sentido onipotente, depois você abre mão da onipotência. Exato. Quando você não teve, você não se sentiu inteiro por dentro, a onipotência vem como defesa para a fragilidade. Então é muito bonito e é muito interessante a literatura exemplificando esses conceitos psicanalíticos, porque isso tudo estava inconsciente, né? Não, de forma alguma, Shakespeare pensou nisso tudo, né? Teoricamente falando. E a gente vai vendo e está tudo ali, né? Por quê? Porque é inconsciente, faz parte da essência humana. Ele narra, a arte narra essa essência. E o Iago é tão cego que ele quer tanto justificar o intento dele que ele chega a dizer que o Moro ocupou a cama dele, ele vestiu meu gorro de dormir, ele fala, né? Como se ele tivesse, a esposa dele traísse ele. Mas aí nasceu primeiro um ciúmes, e dos ciúmes no Iago. A inveja e o querer destruir. Não, eu acho que nesse ponto específico foi só uma desculpa. Eu acho que ali não tinha um ciúme da esposa. Eu acho que era assim. Não, me parece que não. E no texto que a Neide selecionou, a pessoa chama atenção para isso, a autora, que ela acha, ou foi um outro que eu li? Ela fala. Não foi lá. Bom, não sei. Mas enfim, parece que ali é só uma desculpa para justificar o ato. Ele realmente acho que não acredita muito nisso. Porque depois ele, em algum momento, ele faz
ele acha também que o Cássio também dormiu com a esposa dele. Na verdade, ele não confia em ninguém, né? Ele não confia em ninguém, mas o que prevalece nele é a inveja mesmo. O ciúme meio que fica ele é tanta inveja que não tem nem espaço para o ciúme. Eu acho que é mais uma justificativa aí. Acho que ter sido preterido pelo Otelo abriu uma ferida nele muito profunda. Ele se achava absurdamente superior ao Cássio. Tem uma descrição que ele faz dele mesmo para o Rodrigo no comecinho do livro, né? Nem todos podem ser senhores, nem todos os senhores podem ser fielmente seguidos. Observarás muitos destes tolos, obedientes e submissos, que adoram sua obsequiosa servidão. Empregam o próprio tempo exatamente como se fossem o bulbo do próprio dono. Há outros que guardam nos corações a preocupação de si mesmos, só dando aos seus senhores a aparência do próprio zelo, lucrando com seus negócios e enchida a bolsa, prestam homenagem a si mesmos. Esses camaradas têm certa inteligência e a semelhante categoria confesso pertencer. Nem precisava, né? Então, ele se achava muito superior. Para ele era um absurdo, né, que o Cássio tenha ocupado a posição dele. E o que mais choca na tragédia, eu acho, é você assistir a destruição de um amor que o Shakespeare deixa claro que parece ser simplesmente perfeito. É o máximo da crença na bondade. Os dois estão. Tem uma passagem que essa eu sempre gostei muito, ela não fala exatamente ali da inveja, mas está falando disso que vai ser invejado, que é o amor do Otelo e da Desdémona. É o Otelo falando, ele já está em Chipre, já na cena 1 do ato 2. Porque ele é enviado a Chipre para defender a ilha dos turcos e ele tem que partir às pressas e a Desdémona vai em outra embarcação. Só que aí tem uma tempestade no mar, naufraga a frota turca, os turcos acabam perdendo a guerra assim, antes de chegar a Chipre, só que o barco do Otelo também sofre com a tempestade e acaba se atrasando. O da Desdémona, que saiu depois, o dele chega primeiro. E quando ele chega em Chipre, a Desdémona já está lá. Aí tem essa, que eu acho que é uma das passagens mais bonitas da literatura. Otelo diz para ela assim: minha linda guerreira. Ela responde: caro Otelo. Aí o Otelo fala: tanto contentamento quanto espanto me causa ver que antes de mim chegastes, ó, alegria de minha alma. Caso viesse sempre depois da tempestade semelhante bonança, poderiam soprar os ventos de acordar a morte. Ou seja, né, se sempre ele chegasse uma alegria daquela depois da tempestade, como ele consegue isso? Né? Poderiam soprar os ventos de acordar a morte. Que o meu barquinho escale montes de água tão altos quanto o Olimpo, e após afunde tanto quanto distar o céu do inferno. Imagina essa tempestade, que aconteça tudo isso, desde que ele a veja depois, né? Aí a hora que ele vai falar agora, a morte agora, para mim seria uma felicidade, pois tão grande é a aventura que da alma se me apossa, que não pode, receio, reservar-me outra igual o futuro nebuloso. Nunca mais vou ser tão feliz assim. Então o Shakespeare coloca essa passagem e aí é isso que vai ser destruído. E eu acho que a obra fala muito da destruição da ingenuidade, da crença na bondade, da mesma forma que o Paraíso Perdido. Que o Adão e Eva estão vivendo no paraíso na máxima ingenuidade. Eles não conhecem o mal, eles não provaram o fruto da ciência, eles não têm conhecimento do bem e do mal. Então a inveja vai atacar isso, que é insuportável no invejoso. Tem uma outra passagem
Aí o Iago convence a Desdémona a defender o Cássio, que foi deposto do cargo de tenente por causa da bebedeira que ele tomou. E ele instiga a Desdémona a defender o Cássio pro Otelo. E faz o Otelo pensar que isso significa que ela gosta do Cássio, que ela tem uma relação com ele. Mas na verdade ela está totalmente a favor do marido, porque ela acredita na bondade da amizade do Cássio com o marido. Olha a fantasia como vai se distorcendo. Então ela não está defendendo o Cássio, ela está defendendo o marido. Mas aí ele convence a Desdémona a fazer isso, e tem uma fala do Iago assim: pois enquanto este imbecil honesto pede a bela Desdémona que cure a sua sorte, o Cássio, e ela sobre isso insiste junto ao Mouro, veneno deitarei no ouvido dele, com dizer que ela só o faz por luxúria. Quanto mais houver feito ela por ele, mais junto ao Mouro há de perder o crédito. Aqui vem a frase principal: transformarei em pez sua virtude, e com a própria bondade apresto a rede que há de todos pegar. Aqui é a inveja, né? Com a própria bondade eu armo a rede que vai pegá-los. Então aqui é a manifestação perfeita da inveja. Aí ela fica insistindo pro Otelo reintegrar o Cássio. O Otelo vai ficando bravo, ela insiste mais, aí ele começa a achar cada vez mais que ela está de fato com ele. Aí o Iago chega a dizer que ouviu ele dizer que dormiu com a Desdémona, e aí pega um lenço que o Otelo tinha dado para a Desdémona, que a esposa do Cássio, Emília, acabou achando. Ele pega da Emília e dá a entender que o Cássio recebeu esse lenço de Desdémona, e põe uma hora o Otelo para escutar uma conversa dele com o Cássio, só que baixinho ele fala para o Cássio sobre uma outra mulher, e o Cássio começa, a Bianca, a amante, o Cássio começa a falar dela como se tivesse dormido com ela, feito de tudo, e o Otelo ouvindo, achando que eles estão falando de Desdémona. Aí ele enlouquece. Aí quando ele resolve matá-la, né? E é um ardil assim, perfeito, e o Otelo vai caindo. É isso que é... Nossa, eu acho que ele caiu muito rápido, eu não Mas consigo conformar aqui. Tava lendo falar, não é possível. Mas ele teve provas. Não, ele teve provas Na depois. fantasia, na fantasia. Depois, mas no começo em 3 linhas ele muda. Pra mim assim, nossa, acabou de falar tudo dessa mulher, daqui a pouco ele já sabe. Mas se você parar para pensar, tem uma passagem em que depois dessa primeira conversa que ele fala: não, eu confio na bondade de Desdémona. Ele reforça. Ainda fica. Ele reforça, não é tão... É que, se ele de novo, você vai perceber que não é tão rápido assim. Ele reforça o amor, só que já está plantado dentro dele ele não consegue manter a fantasia. Ele vai do céu pro inferno, né? Mas por isso que é uma descrição perfeita, porque a traição já existe. Essa que é a questão. O ciumento delirante, ele só precisa de um lugar para colocar. Já está pronto. Aí que está a questão. O Otelo está pronto. É só ter uma fantasia que encaixe naquela realidade interna. Que a tópica do ciumento delirante é assim: eu serei traído, ponto final. Não tem mais discussão. Isso já começa antes de começar o relacionamento. Então a partir daí é só o momento em que vai surgir o local onde ele depositar isso. É muito... Mas por um lado realmente ele cai, que nem um patinho, como se diria. E a Desdémona não consegue se defender, né? Isso também é chocante. Ela não consegue, ela acredita tanto na bondade que ela vai obedecendo. Ele manda ela arrumar a cama, ele manda a empregada embora, ela vai fazendo tudo que ele fala. Mas ela não consegue realmente tirar ele do delírio. Ela está tão crente de que só a bondade basta, até o momento em que ele assassina. O Iago, a Emília desmascara, a esposa do Iago desmascara o marido, o Iago mata a Emília e o Otelo se mata. Quando ele percebe que ele matou a mulher e que ela era pura, vamos dizer assim, ele não suporta
a dor e se mata. Mas o interessante é que toda essa trama do Iago me chamou a atenção assim, só não dá certo porque ele subestimou a esposa, o qual não considerava, né? Ele não considerava ninguém, né? Não, ninguém. Mas ele subestimou demais, porque é ela que descortina tudo, né? É verdade, ele subestimou. Ele fala, fica quieto, vai embora, não sei o quê. E ela era uma pessoa boa, né? Gostava. Ela não era ingênua. Lembra na conversa dela com a Desdemona, que ela fala que ela trairia, dependendo de qual situação e tal. De que as mulheres trairiam e tal, mas a Desdemona fala que não consegue imaginar que existisse uma mulher assim. Mas ela era mais centrada, né? E ela acaba revelando tudo. Será que ela é o elemento de realidade, então, no caso? Pode ser. Pode ser. Mas sabe outra coisa que me chamou a atenção? Do hotel, tudo bem que ele cai assim, mas o Cássio também, vamos lá. Ele foi muito ingênuo com relação ao Iago, quando vai lá, olha, vai, né, fique toda hora falando com a Desdemona, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né, me chama a atenção um pouco assim, como que ele cai. Ele cai muito facilmente, né? Porque ele teria que se reportar no hotel, não eram eles que eram amigos, né? Por que ele entra nessa trama do Iago assim tão... e não muda, né? O tempo inteiro ele tenta... Mas o Iago tem um poder grande também de persuasão. De sedução. Tem, então, e você pode imaginar que talvez o Cássio também tenha inveja do Otelo, mas não fica tão clara. Então, claro. Né? Porque tem toda uma questão ali também, né? Agora uma outra coisa que me chama muito a atenção é a insistência de todo mundo de tratar o Iago como um super homem honesto. Meu bom Iago, meu caro Iago. Isso é muito, são muitos momentos. O Otelo principalmente. O Otelo principalmente, A bondade, fica como se ele ninguém vê. Muito. O único que conhecia esse lado dele era o Rodrigo, né? Que também acaba enrolado por ele. Ele mata o Rodrigo, não mata? Ele mata, né? Ele insere o golpe final lá, acaba matando. Né? Ele já estava ferido e... Então ele destrói tudo. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Essa é a inveja. O Otelo, o relacionamento do Otelo com a Desdemona acabou. O relacionamento dele com a esposa acabou. Do Cássio com o Otelo acabou. O que sobrou? Então, porque quando ele fala a vingança, então, na verdade, ele não queria ocupar o lugar do Cássio, porque com essa trama todo morre todo mundo. É uma mistura de ciúme, mas o que prevalece é a inveja. Ele quer destruir mesmo. Destruir a felicidade. Independente das consequências e que no fim acabou destruindo. A todo custo, acabou destruindo. E no último parágrafo, o Ludovico fala ao Iago: ó cão de Esparta, mais cruel, aqui eu acho que é a inveja, a descrição da inveja, mais cruel que a fome, a angústia e o próprio oceano. Contempla nesse leito o fardo trágico, é tua obra. Do demônio mesmo. É a obra do demônio que ele destrói. E que no paraíso perdido, vamos mudar então? E que no paraíso perdido é a inveja e os ciúmes também. Porque primeiro o Satanás, ele fica enciumado porque Deus colocou Jesus em primeiro lugar, filho dele, para reinar, preteriu o Satanás, que cria uma revolução contra Deus, com outros anjos revoltados, cria uma rebelião, Deus expulsa-os do céu, eles vão para o inferno, e aí vem aquela frase que o Satanás diz que é melhor reinar no inferno do que ser servo no céu. Essa é bem a inveja, né? Ele fala,
Melhor é reinar no inferno do que no céu ser servo. É brilhante, né? A passagem que eu selecionei, do Milton, vai mostrar o que é invejável, né? E como que o... Posso ler? Você vai acompanhando? Então vamos fazer o texto, né? No entanto, Adão, dos homens, o primeiro, a Eva, a primeira das mulheres, fala: tu, sócia minha, há só com que desfruto estas delícias todas. Tu, que eu prezo mais que elas todas, porque mais me encantas. De certo, o grão poder que nos deu vida, que para nós formou este amplo mundo, deve ser por igual, sem fim, sem metas, benigno. Que é Deus, né? Liberal, imenso, livre. Ele ergueu-nos do pó e aqui neste Éden, na perenal ventura nos coloca. Nada lhe merecíamos e nada nós lhe podemos dar, que ele tem tudo. De nós nenhum serviço mais pretende do que um encargo para nós tão fácil. Mal sabia ele, né? De todas estas árvores que no Éden dão frutos tão variados, tão mimosos, só a árvore da ciência nos proíbe. Que da árvore da vida está muito perto. Tão perto ali da vida cresce a morte. Olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Esse poema, O Paraíso Perdido, é o único poema, o maior poema épico inglês. John Milton é comparado, no que diz respeito à literatura, a Homero, a Virgílio e a Camões. O livro todo é assim? O livro todo é assim. As séries mais longas. Eu falei, a Mariana perguntou, né, se alguma coisa sobre o Paraíso Perdido. Eu falei se você queria ler, né? Aí eu falei, se você tiver a fim de se sentir burro, é uma ótima coisa. Uma delícia. O dia que você estiver falando, quero me sentir burro, deixa eu ler. Não precisa ler mais do que 3 páginas. Pronto, fala, puta, mas deve ser muito burro para não entender. Bom, é assim que eu me sinto. Essa parte até que tá mais fácil. Seja a morte o que for, é coisa horrível. Pois Deus a pronunciou contra quem ouse comer de árvore tal, punindo a quebra de uma só restrição assim ditada, entre tanta grandeza e tanto império, que nos franqueia sobre quantos vivem no mar, na terra, no ar. Não julguemos de custo algum proibição tão leve. Nós que possuímos sobre as coisas todas, sobre prazeres tantos e tão vários, livre licença, limitada escolha. Graças demos-lhe, pois, sua bondade, com puro fervor de alma lhe exaltemos, prosseguindo a tarefa deleitosa de cortar esses ramos pululantes, de estas flores suster, sendo isto lida, fora doce contigo partilhada. Bom, estou lá no paraíso feliz da vida, né? Logo lhe torna assim a amável Eva. Então Eva responde: ó tu, de quem e para quem formada, carne de tua carne, aqui existo. Meu guia e meu chefe, sem que eu fora em todos os sentidos imprestável, sem quem eu fora em todos os sentidos imprestável. Tudo quanto disseste é reto e justo. Sempre sinceras, cotidianas graças, devemos dar-lhe. Mormente eu que gozo, o mais feliz quinhão em seus favores, estando unida a ti, que te avantajas a mim por tantos dotes, sem que encontres outrem que possa emparelhar contigo. Recordo a miúdo o dia em que do sono a primeira vez despertei, deitada à sombra de 1000 flores e admirando, sem entender, o sítio onde me via. Quem fosse e como viera ali e donde, não distante ouço então um brando murmúrio de águas saídas de uma gruta e logo espalhadas em líquida planície que dos céus parecia o puro espaço. Então ela está dizendo quando ela acordou pela primeira vez, né? Inexperiente me ergo e a verde riba vou assentar-me para olhar lá dentro do liso lago que outro céu supõe. Mas
Mal que me inclino para baixo olhando, eis que dentro aparece uma figura, que para mim, a olhar, também se inclina. Medrosa me retiro, e ela medrosa retira-se também. Mas complacente a olhar me dobro logo, e ela instantânea toma a dobrar-se e complacente me olha, de simpático amor com mútuas vistas. Ela está se olhando no reflexo do lago, né? Fitando os olhos meus ali até agora, eu penando estaria em vãos desejos. Se não viesse uma voz assim falar-me: quem ali vês que vem contigo e volta, és tu mesma. Porém, segue-me, ó bela. Vou levar-te aonde está quem, sem ser sombra, te espera sócia e que de afagos o enchas. Perpétuo sócio é teu, tu dele imagem. Dar-lhes-á, de ambos igual, prole infinita. Serás chamada mãe da humana espécie. Aí é uma voz, né, que está guiando ela até Adão. Que faria seguir de pronto meu guia oculto? Avanço. Eis que te vejo. Perto estavas de um plátano frondoso. Achei-te belo e grande, mas contudo menos mimoso, menos engraçado, menos encantador, menos fagueiro, que a figura no lago há pouco vista. Mas logo me retiro, e tu gritando segues me dizes: vem cá, ó Eva, de quem foges? Dos meus? Atende, ó cara, teus ossos são, da minha carne a tua. Deitos do lado meu que se coloca, mas junto ao coração fonte da vida. Quero te unir a mim agora e sempre. Em ti procuro parte de minha alma, como a consolação de mais ternura. De mim procuro em ti a outra metade. Com tua mão gentil, então te apossas da minha mão. Cedi. Desde esse tempo conheci quanto sede e formosura aos varonis primores, a sapiência, que de homens é o verdadeiro ornato. Assim disse Eva: conjugal ternura, rutilando-lhe então nos olhos lindos, ela se entrega a Adão e se lhe encosta, com transporte submisso, puro e meigo, ao peito nu que ternamente abraça, jaz reclinada ali. Somente a cobrem das soltas tranças as douradas ondas, de deleites no mar ele nadando, cativado de tanta formosura, de tanta submissão e de afagos tantos. Com ar superior está sorrindo, e uma vez e outra vez da esposa os lábios com puros beijos docemente aperta. Assim conjura está Júpiter, quando nuvens gera que em maio espalham flores. Aqui ele é um encontro sexual aqui, né? Eles vão ter um encontro perfeito. Aí olha só, aqui que vem a grande questão agora, né? Dali, Satã de inveja, o rosto vira. Ele não consegue ver aquilo, né? Mas com torcido olhar, ciumento, ervado, vê de relance tão ditosa a cena. Aqui pode pensar na cena primária também, né? Também, exato, pai e mãe. Né? Logo a si mesmo queixa-se, destarte. Ó odiosa, ó vista odiosa, quanta dor me vibras. Um do outro em braços, habitantes do Éden. Outro Éden mais feliz ainda desfrutam. Delícias tendo assim sobre delícias. Queria falar uma coisa aqui. Ele está falando delícias sobre delícias. O André Green, no livro Narcisismo de Vida e Narcisismo de Morte, ele fala que a inveja tem um caráter muito forte. Tem a seguinte característica, que a pessoa inveja o outro porque ela acredita que o outro desfruta do bem ininterruptamente e é ausente de conflitos e problemas. A fantasia de que o outro usufrui do bem longe de qualquer tipo de problema é um ponto central da inveja. Como se estivesse no paraíso. Como se estivesse no paraíso, que é o que está acontecendo aqui. Ele E a tem pessoa, tudo, né? a pessoa fantasia que o outro tem tudo, não tem problema, tem tudo. Então essa é uma característica da inveja, aparece aqui perfeitamente. Né? Enquanto eu sou lançado nos infernos, onde amor e alegria nem vislumbram, mas onde pertinaz, feroz desejo,
Suplício não menor que os mais suplícios. Nunca se satisfaz, sempre atormenta. Então o outro tem tudo, eu não tenho nada. Né? Contudo, não me passe da lembrança o que por eles mesmos hei sabido. Seu aqui, como entendo, não é tudo. De uma árvore fatal comer não pode. E essa árvore, a árvore da ciência, se intitula Vedar a ciência? Absurdo suspeitoso. E Deus, por que lhe a veda? É culpa da ciência? Da ciência pode germinar a morte? Aqui vem a consciência, a perda da ingenuidade, né? Pela ciência. Né? A consciência da não plenitude. Aí é uma morte. Que é você se considerar incompleto, né? Só na ignorância lhes é dada a vida. Neste feliz estado consiste a prova da obediência e da fé que lhe tributam. Pergunta, né? Que belo fundamento onde se erige plano infalível que os estrague em breve, né? Já lhes vou excitar a fantasia de ciência com desejo incontrastável. Aí já está planejando estragar tudo, né? Rejeitarão preceitos invejosos, são inventados para ser ludíbrio. Se a ciência os pode erguer ao grau de numes, que seria Deus, né? Numes seria uma coisa de Deus. Pungidos, pois, por ambição tamanha, hão de comer o fruto proibido, e assim terão em recompensa a morte. Então ele vai tentar, tipo assim, vocês não têm tudo, vocês não são Deus, tem alguma coisa que vocês não têm. E a ciência talvez possa dar isso. E tanto que ele quando ele está vestido de cobra, a Eva pergunta para ele, como que ele adquiriu voz, a cobra? Ele fala que ele comeu o fruto da ciência, que o fruto da ciência dá poderes. Então ele vai engambelando ela por aí. Hão de comer o fruto proibido, e assim terão em recompensa a morte. Mais verossímil que isto, eu nada vejo. Porém, primeiro com sagaz cuidado, o jardim todo pesquisar me cumpre, sem que o melhor recanto aqui me escape. Só pode o acaso conduzir-me aonde algum celeste inteiro descanse. Ou já sentado junto à fresca fonte, ou retirado em marachão espesso, que mais me avente que saber precisa. No entanto, par feliz da vida goza. Enquanto eu não voltar, exulta o vante. Ou seja, vão aproveitando que esses curtos prazeres vão sumir-se num pélago de longos infortúnios.